Considerado um dos melhores seinens de todos os tempos, ou talvez até o melhor, Berserk dispensa apresentações. Durante muito tempo eu evitei ler, mesmo sabendo que era bom. Nunca tinha me sentido preparado para absorver toda a grandiosidade temática e técnica que ele tinha a oferecer. Mas finalmente pude dedicar toda a minha atenção à obra de Kentaro Miura. Durante essa série, analisaremos Berserk a fundo, para descobrirmos se o mangá realmente merece toda essa fama. Eu sou o narrador e hoje analisaremos o arco do Espadachim Negro, o arco inicial de Berserk. Esse vídeo terá spoilers do mangá, do capítulo 1 até o 8, também conhecidos como 0A até 0H. Também vou evitar botar cenas muito intensas, para o YouTube não arranjar problema comigo. Lembrando que esse quadro de análise técnica, de análise narrativa, é sobre a escrita da história. Não é sobre a história em si, nem sobre cenas importantes que aparecem e coisas do tipo. Não é uma análise da história de Berserk, e sim uma análise de como Kentaro Miura escreveu Berserk. Quero deixar isso claro para que se alguma cena que você acha importante não apareceu aqui, é porque a maneira que ela foi escrita já foi tratada em algum outro momento. Como é de costume, na parte 1 das análises de arco, vamos dar uma atenção especial para o primeiro capítulo, já que ele, na minha visão, é o mais importante de qualquer obra. Afinal, é o capítulo que mais pessoas vão ler, e ele vai ser responsável por determinar quem continua e quem para. E meus amigos, que início! Logo na primeira página, Berserk já começa querendo te chocar, para chamar a sua atenção. Como regra base, um primeiro capítulo chamativo é essencial. Você precisa fisgar a atenção do leitor e gerar interesse. As 4 primeiras páginas, eu tô contando a página dupla como uma só, se focam completamente em te prender, sabendo a necessidade que um quadrinho tem de se diferenciar de todos os outros concorrentes. Só que não é simplesmente um negócio chocante e vazio. Elas contam uma pequena história e fazem uma apresentação de conceitos que envolvem o protagonista. Se você é inscrito antigo aqui do canal, acho que já sabe o que eu vou dizer. Essas 4 primeiras páginas formam exatamente o Kisho Tenketsu. Para quem não sabe, essa é uma técnica de escrita usada no Oriente. Você pode aprender sobre ela a fundo no meu vídeo sobre o segredo narrativo dos mangás. Rapidamente, vamos ver o que aconteceu. A primeira página introduz a situação. Um homem transando com uma mulher, que está se transformando em um monstro. A segunda desenvolve a situação. É a cena bizarra do monstro grotesco abraçando o Guts. A terceira é a reviravolta. Não é o Guts que está preso com o monstro, é o monstro que está preso com o Guts. E ela vai perder a vida ali, porque, pelo visto, ele é mais dark do que qualquer criatura. A quarta página é a resolução. Guts vai embora na noite, enquanto o monstro se desintegra nas chamas, finalizando um pequeno ciclo. Sério, é um ótimo começo de primeiro capítulo. Essas 4 páginas mostram pra gente que esse mundo é povoado por criaturas demoníacas e que nosso protagonista aparentemente está acostumado a lidar com elas. Também já deixa claro que a história não vai ter problema com nudez e com muita violência. Transmitir tanta coisa em pouco tempo é incrível, narrativamente falando. E isso não é algo exclusivo dessas páginas não. A obra tem um ritmo incrível, deixando apenas o texto necessário e transmitindo todo o resto das informações pelos desenhos. Nada de diálogos expositivos chatos, paredes de texto ou frases fora de lugar só para te explicar as coisas. Você é jogado nesse mundo sem nenhuma informação além do necessário para aproveitar exatamente o que o autor está mostrando na página. E gradativamente ele vai te introduzindo a assuntos mais e mais interessantes, bizarros e chocantes. Isso faz a obra ter um ritmo rápido, dinâmico, interessante e intenso. Aqui podemos ver uma ótima aplicação do mostre, não diga, um conceito que muitas vezes é deixado de lado por obras shonen. Mesmo que o autor precise te explicar algo,
Ele dilui essas informações em peças de um quebra-cabeça que são interessantes por si só e já fazem você teorizar, porque é como se cada peça já fosse uma foto individual, e juntar todas elas compõe um mega quadro formado de outras imagens. Mas nem saímos do início do primeiro capítulo, vamos continuar. Só que para um olho bem treinado, já dá para entender que o negócio tem altas chances de ser bom. Logo depois, já temos um foreshadow. Crianças estão sendo levadas para algum lugar. Pelo princípio da arma de Chekhov, se vemos uma arma na cena, ela precisa disparar / servir para algo. Ou seja, todos os elementos introduzidos em uma cena precisam ter propósito. Então, ver crianças em uma jaula é algo que precisa ser tratado no futuro. Como estamos em uma obra boa, obviamente essa informação se torna importante no futuro, como contexto do local, do mundo e também para gerar antipatia pelo vilão desse início. Mas acho que mais importante que tudo isso é ver os cabelos estilo anos 70, 80, 90 em um mundo de fantasia. Ai ai como as coisas mudam. E caramba, Berserk é de 1989. Coitado de quem acompanha isso desde o início. Na taverna temos as famosas conversas de fundo, que aqui são usadas para fazer a exposição e nos explicar o que está acontecendo, quem são os caras ali, por que estão maltratando um elfo e tudo mais. Elfo? Pra mim ainda foi difícil engolir que isso é um elfo. É uma fada, mas ok. E esse início trabalha muito com a alteração da curva de tensão, jogando lá em cima, lá embaixo, lá em cima de novo. As coisas têm uma pequena calmaria na transição das páginas coloridas até aqui, mas logo vemos as cenas de violência com o elfo, e então o Guts faz picadinho, literalmente, dos criminosos ali no bar. Tudo servindo, além da violência e ação, para te ambientar nesse mundo. É como se nenhum quadro fosse desperdiçado, ou quase nenhum. Até o momento não entendi porque temos uma pitada de comédia através do elfo. É uma parada bem meio desconectada do resto do clima. Talvez seja para aliviar, mas foi um toque que pessoalmente eu não gostei. Obviamente o personagem tem uma função. Para balancear a história que tem o Guts todo caladão, temos um companheiro que não cala a boca. E no processo de falar com o Guts, nos revela diversas informações. Me lembrou muito jogos de Zelda e o ódio que a galera tem pela nave. Hey, listen! De qualquer maneira, apesar da presença do Puck não ser horrível, achei que a maneira que as ações dele são apresentadas, a maneira que ele é desenhado, ficou meio deslocado. Outra utilidade do Puck é trazer à tona as partes ruins do Guts pro leitor. Até o momento, só tínhamos visto a parte irada, um homem destemido que nem o mal nem a lei o impedem de agir. Então, uma parte de nós, mesmo que inconsciente, admira essa determinação. Mas, quando vemos como ele trata o Puck, percebemos que ele tem muitos problemas internos, se comportando como uma péssima pessoa. Inicialmente, isso gera um conflito de empatia com o leitor, mas conforme o arco avança, essa imagem dele começa a se esfarelar, nos mostrando uma pessoa incrivelmente atormentada, sofrida e que esconde todos os seus sentimentos e fraquezas dentro dessa casca bruta e grosseira. Vou falar mais sobre isso depois, mas o que importa aqui é que mesmo que ele seja um babaca, a gente está interessado em saber por que ele é um babaca, ou pelo menos o autor tenta fazer isso. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer para um personagem que gera pouca empatia. Um protagonista antipático precisa fazer com que a gente tenha interesse em descobrir por que ele ficou assim, senão acompanhar ele vai ser muito cansativo. Enfim, durante a cena da taverna, além de termos a apresentação de mais conceitos sobre o nosso protagonista, ele também já bota a história para andar, sendo extremamente proativo. E isso é algo muito positivo. Não só aqui, mas durante todo o arco, Guts age de forma que a história se move junto dele. Isso valoriza o personagem narrativamente, se conectando com as técnicas de dinamismo que eu falei agora há pouco. Por exemplo, tanto nas páginas iniciais quanto na taverna, o autor apresenta informações do Guts seguindo esse conceito de roteiro. Quando for apresentar um personagem, faça isso com impacto.
mostre aos leitores os elementos dele através de ações fortes. Se um personagem é bonzinho, não faça ele só acariciar um cachorro, faça ele cruzar uma avenida movimentada para ajudar uma criança ou algo do tipo. Quer algo mais impactante do que matar um demônio durante o sexo e cortar um bandido ao meio com uma espada gigante? E como eu falei, essa apresentação está conectada com a história, e não é só um ponto solto com uma única utilidade. Conforme o primeiro capítulo avança, descobrimos que as crianças lá do início estão sendo usadas como moeda de troca para comprar a segurança da cidade. E vemos que o protagonista também é sagaz com as palavras, não tendo medo de tortura nem da pena de morte. Ele vai jogar na cara a hipocrisia dos governantes, custe o que custar. É o ideal do espírito desafiador, do anti-herói. E também seria ideal que você desse o like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Toda semana solto vídeos de análises técnicas de animes, mangás e jogos. Então se inscreve para não perder a próxima análise de Berserk. Um detalhe legal desse vilão desse primeiro momento é que ele é apresentado comendo carne, e o prato tá lá para você ver. E se você for atento, já teria pensado que aquilo era carne humana, mas mesmo que você tenha deixado isso passar, não tem problema. O Miura literalmente joga uma orelha na sua cara. A partir daqui, começamos a entender um pouco mais sobre os tormentos do Guts, com aquele negócio aparecendo e também com Puck sofrendo com as emoções negativas do protagonista. Acho que esse é um detalhe mais importante do que parece. Nós podemos gostar de ou acompanhar personagens moralmente ruins, só que é necessário que tenhamos algum nível de empatia por eles, no mínimo entender por que eles são assim. E aqui é o início dessa construção para o protagonista de Berserk. Ele é um babaca, mas o autor tenta te fazer se interessar em como ele se tornou esse babaca. Para saber mais sobre a apresentação de personagens, só vê o vídeo que eu vou deixar na descrição. É incrível como durante o decorrer do arco existe algo interessante rolando para chamar a nossa atenção. Isso é muito importante para manter a curva de tensão sempre oscilando. Às vezes o autor dá espaço para a gente respirar, mas logo depois começa a nos surpreender com momentos bizarros. No fim desse primeiro capítulo, descobrimos mais ou menos até onde vai a extensão da existência de criaturas malignas nesse mundo. Tudo feito de uma maneira direta, sem lero-lero, mas com muita substância. É um capítulo de estreia incrível. Agora que passamos esse pente fino no início, vamos acelerar um pouco. Em geral, os próximos capítulos continuam a qualidade da obra, além de deixar bem claro que aqui não vamos ter nenhum tipo de censura. Apesar do leitor não saber o contexto geral do que está acontecendo, o objetivo momentâneo do Guts é bem claro e conecta os pontos da história, nos fazendo gradativamente entrar naquele mundo e conhecer um pouco mais sobre esse homem atormentado. Daí tudo começa a fazer sentido. Ele é um babaca, mas essa é a maneira dele, mesmo que inconsciente, de afastar as pessoas da maldição ambulante que ele é. Por mais que o personagem negue, ele faz isso para proteger os outros. É bem fácil perceber isso como leitor depois de algum tempo, o que é um ótimo toque narrativo. Os leitores perceberem o que o personagem não entende é uma ótima maneira de construir uma relação entre o público e a obra, e é muitas vezes o que caracteriza muitos momentos catárticos em grandes clássicos. No segundo capítulo, essa característica é apresentada e começa a ser desenvolvida, dando um pouco de profundidade ao personagem. Um exemplo disso é ele se recusar a ajudar o cientista deformado e sentir a sua própria incapacidade ali, por mais que diga que não liga. O que nos leva a uma frase bem legal, onde o Guts diz que o preço para um objetivo tão grande é a autodestruição. E para nós fica bem claro a metáfora que está rolando ali, visto que é algo que se aplica ao próprio protagonista. Como falei antes, essa é uma história que não vai ter censura, e muito menos momentos felizes à toa. Kentaro Miura nos faz sentir pena e simpatia pelo cientista durante sua aparição, só para então tirar a vida do pobre homem que já tinha sofrido demais. Esse é um recurso usado diversas vezes na história, como por exemplo a menina e o pai na carroça, mas aqui foi mais proeminente.
Um outro momento importante para a narrativa, que não sei se muitos percebem, é a cena do Puck tentando salvar o cientista. Mesmo sendo completamente incapaz, ele tenta lutar contra aquela situação, sem querer movimentando o Guts a fazer algo, seja por orgulho ou pela raiva da sua própria fraqueza. Mas essa é só a superfície. Berserk tem muitas camadas narrativas. Ao ser capturado, o elfo entrega para o leitor uma nova perspectiva, nos dando contexto sobre o governador da cidade e nos apresentando a sua filha. Descobrimos mais uma tragédia, que novidade, né? E sentimos pena da menina. O pai se transformou em um demônio e ela nem sabe, sendo obrigada a ficar no quarto eternamente. Só que aqui é Berserk. Não existe tragédia ruim que não possa piorar. Tudo isso é feito exatamente para nos preparar para uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Guts caminha em direção ao governador, matando tudo que ouse se opor a ele, resultando em cenas bem legais, e em um momento levemente engraçado, onde o vilão fala o que o Guts teria que fazer para vencer, e ele faz isso imediatamente. Melhor não revelar suas fraquezas para esse cara, ele não é o seu protagonista shonen. Durante a batalha final do arco, temos um ciclo de tentativa e falha bem trágico. Além do Conde ser um adversário formidável, a filha descobre tudo, e vemos que a verdade é bem pior do que imaginávamos. A própria mãe era uma cultista, se doando para uma criatura demoníaca e colocando o homem em uma situação horrível, onde ele precisou fazer justiça com as próprias mãos. E acabou, literalmente, se tornando um monstro, aquilo que ele mais desprezava e tentava afastar da sua família e cidade. No meio de toda essa situação, um panteão de criaturas bizarras é apresentado. Godhand, a mão de Deus. Seres com poderes inexplicáveis e que, na visão de alguns, manipulam o destino da humanidade desde tempos antigos. Mas como Berserk não faz trabalho meia boca, esse momento na história, além de ser importante para a contextualização do mundo, também mostra o que talvez é o objetivo principal do nosso protagonista, Griffith. Um ser que aparentemente era conhecido de Guts, e que possivelmente é uma das fontes de sua raiva, rancor e tristeza. Talvez esse tenha sido o momento com mais texto até agora, mas isso não é um problema. Além de ser algo que faz sentido na situação, a maneira que esse texto é apresentado é visualmente interessante. Só que o aspecto principal aqui é o interesse do leitor. Nós já estamos investidos nessa jornada. Nossa cabeça já está curiosa com os mistérios. Você quer ler mais. Todas as informações agora são valiosas, porque você se interessa na história e nos personagens que vivem ela. Todo esse momento termina tão repentinamente como começou, com o Conde demonstrando seu último pingo de humanidade, e não sacrificando sua filha em troca de poder. Isso, junto da cena do Guts e do Griffith, gera uma resolução triste para a história. Mas a real cena de dor e sofrimento estava para chegar. Depois de salvar a garota, ela culpa Guts por tudo que aconteceu. Sua presença é rejeitada e sua existência amaldiçoada. Rindo e pouco se lixando para a reação da criança, ele caminha para fora, com Puck o seguindo e reclamando sobre seu comportamento. Então vemos essa cena. Guts triste, pela primeira vez demonstrando a sua fraqueza, mesmo que por um segundo, deixando claro para nós que essa não foi a primeira vez que agem assim com ele, deixando claro para nós que existe mais do que imaginamos por trás desse personagem. Todo o planejamento já dava a entender isso, mas foi condensado com um simples, mas maravilhoso quadro. Não é exagerado, não é fictício. Aquela é uma expressão genuína de tristeza e que transmitiu para mim tudo o que eu precisava entender naquele momento. Essa foi uma das cenas mais tristes que eu já vi em um mangá, e era simplesmente o rosto de alguém machucado por dentro. E algo me diz que, independente dessa história ter um final feliz, é assim que vamos nos sentir quando ela terminar. Eu me sinto dividido entre ter esperado tanto para ler Berserk. De um lado, eu queria ter tido o prazer de ler essa história antes, mas do outro, é tanta coisa para absorver que sinto que perderia muita coisa, tanto na parte narrativa quanto sentimental.
De qualquer maneira, tô muito feliz com essa análise. Sinto que é uma obra cheia de exemplos positivos e temas maduros que podemos tratar aqui no canal. Me diz aí nos comentários o que você acha de Berserk. Eu simplesmente tô impressionado. Realmente é uma obra obrigatória para todos que gostem de histórias maduras, independente da pessoa curtir ou não mangás. Fazer essas análises dá muito trabalho, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises de Berserk e muito mais. Apoie meu trabalho pelo clube de membros, a partir de R$5 você ganha vários benefícios. Também compre mangás pelo meu link afiliado na Amazon, ele vai estar na descrição e no comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal, Alzires Martins, Bruno Macabeus, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana e Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!